Você já se perguntou por que sentimos tanto medo do escuro quando somos crianças? Quando eu era pequeno, eu tinha vários amigos imaginários. E alguns deles eram muito engraçados e eu gostava de brincar com eles. Mas tinha outros que me assustavam um pouco, como um homem alto que sempre me olhava dormir no canto escuro no meu quarto. Ele era enorme e seus olhos brilhavam. É por causa dele que até hoje eu tenho medo de tempestades. Em noites de tempestade, quando raios iluminavam todo o quarto, eu podia ver o seu rosto. Eu tentava não ter medo, afinal ele estava sempre sorrindo para mim. Eu acho que ele só era um pouco diferente dos outros. Mesmo quando eu dormia no quarto dos meus pais, ele ainda estava lá, me olhando em um canto escuro. Mesmo se eu dormisse com a luz do abajur acesa, ainda teria um canto que ficaria escuro no meu quarto. Meu pai trabalhava na polícia e minha mãe dizia que por isso precisávamos nos mudar várias vezes. Ela dizia que meu pai prendia homens maus e por isso não era bom que eles descobrissem onde morávamos. Eu lembro de ter dezenas de amigos que brincavam sempre comigo quando eu estava ou entediado ou sozinho. Mas conforme o tempo passava, eles iam indo embora, até que restou apenas um, o homem que estava sempre no escuro. Eu não andava em casa com as luzes apagadas. Para ir até o banheiro à noite, eu acendia todas as luzes do corredor. Eu lembro de uma vez em que minha mãe veio até o meu quarto à noite e apagou a luz do abajur. Segundo ela, eu estava muito velho para dormir com a luz acesa. E naquela noite, eu acordei para ir ao banheiro. Quando eu abri meus olhos e vi que estava tudo escuro, tentei acender a luz na cabeceira da cama, mas eu não consegui mexer meus braços. Eu sentia cada parte do meu corpo, mas não podia mexer nada. Quando eu olhei para os lados, eu vi aqueles olhos, vindo em minha direção. Eu tentei gritar ou chamar alguém, mas nada saiu, nenhum som. Ele parou ao lado da cama e seus olhos chegavam cada vez mais perto do meu rosto. Quando eu fechei os olhos e consegui gritar, a minha mãe entrou correndo no quarto. Ela acendeu a luz e me abraçou. Quando abri meus olhos, ele já tinha sumido. Ela me abraçou e disse que foi só um pesadelo. Mas não pareceu ser apenas isso. Eu pedi para que ela nunca mais apagasse a luz. Parece que quanto mais tempo eu passava no escuro, mais próximo ele ficava. Nas próximas noites, parecia que a luz do abajur ia só até o fim da cama. O resto do quarto ficava completamente escuro, e ele ali, parado aos pés da cama me olhando. Eu não sabia o que ia acontecer se ele chegasse mais perto. Então comecei a espalhar lanternas pela casa. Tinha medo de estar em qualquer lugar da casa e acabar a luz ou algo do tipo. Porque mesmo quando eu coloquei uma mesa no outro lado do quarto com um abajur, o lugar onde ele ficava permanecia sempre escuro. Um tempo passou e, como antes, eu apenas aprendi a conviver com ele ali. Um dia eu tinha acabado de ir dormir, quando de repente a luz do abajur se apaga. O mais rápido que eu posso, eu pego uma lanterna que sempre deixo debaixo do travesseiro. Eu passo por ele, que permanece imóvel, apenas me acompanhando com os olhos. Eu vou até a janela e olho as casas ao redor, e em todas elas ainda tem luz. Não entendo o que houve, até que meu pai vem até o quarto e manda que eu tranque a porta. Ele está com sua arma, e parece que alguma coisa aconteceu. Ele vai para o corredor e eu ouço um barulho. Eu corro para a cama e fico com a lanterna acesa debaixo das cobertas. Eu ouço alguém correndo, mais alguns disparos e um barulho na porta do quarto. Parece que ela abriu. Eu levanto uma parte da coberta e tento ver alguma coisa. Parece que alguém está tentando abrir a janela. E quando a janela se abre, eu consigo vê-lo com um pouco de luz que entra no quarto. Quando aquele homem tenta sair pela janela, aquela sombra o cerca e eu começo a ouvir barulhos de ossos se quebrando. Depois disso, eu vejo apenas o seu corpo sendo lançado pela janela. A polícia não entende como ele acabou quebrando tantos ossos apenas pulando pela janela do quarto.
que não deve ter mais de 1,5 metro de altura. Também não conseguem explicar a quantidade de sangue no chão do meu quarto, já que o homem poderia ter se machucado na queda e não tinha sangue em nenhum outro lugar por onde ele passou na casa. Naquela noite, 2 homens haviam entrado na casa, e não se sabe se a intenção deles era apenas roubar ou se eles sabiam que um policial morava ali. Como eles haviam desligado a luz, o meu pai suspeitou disso. Mas foi exatamente isso que fez o meu pai achar que tinha algo estranho e levantar para ver o que era. Ele viu os homens entrando na casa e conseguiu acertar um deles. O homem foi atendido, mas teve uma hemorragia e morreu no caminho do hospital. O outro acertou um tiro no meu pai e tentou fugir, mas não foi muito feliz em escolher por rota de fuga justo a janela do meu quarto. O tiro atingiu apenas o ombro do meu pai, e com ele ficou tudo bem. Mas essa noite levantou questões que ninguém conseguiu explicar, e eu tinha ainda mais certeza que aquele homem no escuro não era apenas minha imaginação. Eu fiz o possível para que eu pudesse evitar que ele chegasse mais perto de mim de novo, e para que eu não tivesse que descobrir o que aconteceria se ele chegasse. Se eu teria o mesmo fim daquele homem, ou que a escuridão que o cerca me envolveria até o ponto de mais nenhuma luz poder entrar, ou qualquer outra coisa que pudesse acontecer, porque afinal eu nem podia imaginar. A única vez que eu o vi próximo de alguém foi naquele dia. Parece que ninguém mais o via além de mim. Eu demorei para me relacionar com outra pessoa, porque parecia que isso não daria certo. Mas há 4 anos eu acabei me casando. E minha esposa até entende a minha fobia do escuro e me ajuda a manter todos os rituais de espalhar lanternas e abajures pela casa toda. Ela, na verdade, até acha um pouco de graça de tudo isso. Há um tempo nasceu nossa filha, e toda essa parte de não dormir direito não me favoreceu muito. Hoje eu acordei no meio da noite, com as luzes da casa todas apagadas. Parece que houve uma queda de luz. Minha esposa tirou a lanterna debaixo do travesseiro. Ela acendeu e colocou no criado mudo do lado da cama. Mas acontece que ela colocou do lado dela. E o que me acordou foi justamente o barulho da lanterna caindo. Ao meu lado está tudo escuro. Não vejo nada além daqueles olhos, cada vez mais próximos. Tentei chamar a minha esposa e também tentei acender a luz. Mas de novo eu não consigo me mexer. E também não consigo esboçar som algum. Parece que finalmente eu vou ter que descobrir o que vai acontecer quando ele finalmente chegar até mim.